Olá, muito bom dia para você. É um prazer estar com você nessa manhã de sábado. A gente vai discutir hoje um assunto bem espinhoso, viu? Que tem ganhado aí as manchetes dos jornais, da mídia tradicional e também as conversas entre as famílias, as conversas dentro da igreja, nos ambientes de trabalho, né? E tem tumultuado as relações, sobretudo as relações afetivas, viu? A ligação entre o religioso e o espaço político na sociedade, possuindo um longo antecedente de relações, vem ganhando destaque em suas manifestações na atual conjuntura contemporânea. Mas que relação é essa entre religião e política que pode ser percebida na sociedade brasileira? É isso que nós vamos discutir hoje no programa Em Alta com o historiador Jonathan Almada e o pastor Iquivaldo Garcia. Tudo bem, gente? É um prazer estar com vocês aqui, viu? Para a gente discutir esse assunto e ter esse espaço, né, para esclarecer e trazer o pensamento de vocês e a gente poder fazer o nosso telespectador também refletir acerca desse assunto, né? Na verdade, a gente está aqui com esse espaço para tentar contribuir com o processo, né, democrático, com o processo de eleição, com esse momento importante que o nosso país e a nossa jovem democracia está passando, certo? Então a gente vai começa o programa hoje assistindo um VT que fala exatamente sobre o que é o voto, essa magia do voto. Vamos ver, gente? Pode ser chamado de cidadania, ou de liberdade se você quiser, ou ainda de democracia. Votar é tudo isso e muito mais. É escolher um destino, mudar o presente ou construir um alicerce para o futuro. É depositar em um gesto rápido e simples toda a sua esperança. No dia 2 de outubro, 156.454.011 eleitores e eleitoras estarão aptos a comparecer às urnas. No estado, 5.042.999 maranhenses vão estar prontos para exercer o direito mais expressivo da democracia. Conquistada por uma geração que deixou um legado na história da nação brasileira. Responsabilidade de mão dupla, de quem vota e de quem se propõe a representar os interesses de grupos sociais diferentes e com necessidades individuais e coletivas. Em um ano de eleição ou mais próximo da votação, os problemas se tornam mais visíveis. É como se a eleição lançasse uma lente mais potente sobre a realidade. E aí aparecem dados dramáticos que não são visíveis no restante do ano. Como, por exemplo, que no Maranhão, 57,90% da população maranhense vivem na pobreza. Os dados são da FGV Social. Pobres são aqueles que vivem com menos de R$ 497 por mês. Um dado vivido o ano inteiro. Os desafios são imensos. Vencer a pobreza, a fome, o desemprego, o conflito no campo e na cidade e todas as desigualdades sociais. Promover políticas que levem à construção de um cotidiano para o maranhense com mais justiça social. O voto é como mágica mesmo. Traz isso aí. Justiça, liberdade, cidadania. Bom, esse VT foi um VT que marcou aí uma série de reportagens que a gente fez sobre a questão do voto, né? E eu pedi para a gente reprisar hoje só para a gente fazer essa reflexão em torno dessa discussão que acontece hoje, toda essa polarização entre bem, mal, religião e política, né? Entre certo e errado, né? E me parece que todas essas palavras elas estão perdidas em discursos aí antagônicos e sem propósito e que na verdade não estão contribuindo para fazer com que o eleitor de fato se decida, né? E se a gente for fazer um passeio pela propaganda eleitoral de um lado e de outro, a gente não vê nenhuma proposta, né? A gente tem visto aí um grande lixão ocupando o horário da propaganda eleitoral gratuita, que é um espaço importantíssimo para que o eleitor possa escolher seu voto. E aí a gente tem duas palavras-chave aí nesse VT que é liberdade e cidadania, né? Onde é que a gente perde o sentido disso? Aí eu queria perguntar para vocês, para a gente abrir nessa discussão e que vocês ficassem livres para opinar sobre esse momento e sobre todas essas discussões. Quem quer começar? Pastor, Jonathan? Fique à vontade. Eu penso que nessa discussão da religião e da política,
a liberdade ela tem um eixo aí central, né? Porque no VT você colocou imagens das diretas já. Então, toda uma geração de brasileiros lutou muito para que a gente pudesse ter o direito de votar e de escolher os nossos dirigentes maiores, de exercer de novo essa nossa liberdade política. Essa geração conquistou de volta a democracia, e essa conquista com a democracia também trouxe uma nova Constituição Federal, que é a Constituição Federal de 88, que está vigente, com muitas emendas, mas é a vigente. E nessa Constituição, o direito à liberdade de pensamento, de expressão, a liberdade religiosa, ela foi consagrada ali, ela foi estabelecida ali. Muitos direitos que não existiram nas constituições anteriores também passaram a ter um lugar nessa Constituição Federal de 88. Então, a liberdade ela é um eixo organizador da vida política e social do Brasil, que nós todos temos que seguir. E lá diz também que o Estado deve ser laico. Exatamente. Só que o Brasil e a nossa cultura é uma cultura de transgressão política. É uma cultura que, ao longo da nossa história, foi construída e que a gente não tem muito apego às leis. É um país em que as leis não pegam, ou que as leis duram até determinado momento, em que não afetam os interesses mais poderosos. Se afetam, as leis têm que ser mudadas. E aí nós temos vários exemplos. Então, quando a gente discute a laicidade do Estado, se isso fosse bem resolvido, muitos dos debates que nós assistimos hoje na televisão, em campanha política, não tinham razão de acontecer. Eles não aconteceriam. Exatamente. Porque teria muito claro na minha cabeça, o Estado é laico. Esse debate não cabe ao Estado. Esse não é o papel do Estado. Então, o pastor Equivaldo tem o direito de ter a religião dele, o Jonathan a dele e a Cristiane a dela, né? Isso. Quer dizer, e isso não seria... Valores, né? E esses valores, eles não estariam em xeque, né? Porque... Exato. Você vê, agora nós temos países que são, de fato, laicos. A França. E a França tem um componente de religião católica, protestante, aí... Muitos do que seguiram depois aqui no Brasil vêm de lá, ali a matriz de muitas dessas, França, Suíça, etc., Alemanha, mas a França muito, católico, protestante, islâmico agora nos últimos anos muito, cresceu bastante os muçulmanos, mas é um Estado laico. Então, se você entra numa escola, você não vai encontrar um crucifixo, e nem Bíblia, e nem qualquer outro símbolo de nenhuma religião. Em respeito a essa laicidade. Se você entra num parlamento, lá não tem nenhum crucifixo. Eu estou dizendo isso porque é a religião da maioria, né? Você é muçulmano e você tem a obrigação de usar o véu, mas quando você vai para a escola, você tem que tirar o véu, porque a escola é laica. Então, isso é muito claro. Não existe esse debate, não está em pauta isso. Porque há uma clareza da laicidade do Estado. Agora, quando eu penso, então, que a liberdade, eu tenho meus valores, os meus valores que são meus e, ao mesmo tempo, daquela comunidade com a qual eu me identifico, que possivelmente a minha religião, esses valores, enquanto são meus e da minha comunidade, e não afetam a liberdade do conjunto, porque aí o terreno muda, né? Na política, não vale os meus valores particulares, vale o que o conjunto da população decidiu democraticamente na eleição ou aqueles que nós escolhemos no lugar em que se definem as leis, que são os parlamentos. Então aí está a separação. A política é um campo das paixões, né? E são paixões provisórias. A religião é é mais permanente, são valores que atravessam os séculos, né? Nós seguimos, por exemplo, a maioria segue uma religião cristã há mais de 2.000 anos. Mas existem religiões muito mais antigas do que a nossa, que tem mais de 5.000 anos. E que são seguidas por outros países, outras populações, muito maior do que nossa, certo? Mas eu penso que um ponto para começar é entender que o Estado é laico. Bom, pastor Equivaldo, eu não conheço nenhum ser mais político do que Jesus Cristo, né? E o exemplo e o legado que ele deixou para nós aqui na Terra, né?
do que deveríamos ser, de viver a nossa humanidade, né? E essa humanidade, ela pressupõe determinados valores que são inquestionáveis, né? Onde que nesse discurso, na sua opinião, isso se perde, né? Isso que é o legado do Cristo e o que a gente está vendo hoje? A visão política de Jesus, ela não é uma visão de envolvimento. Até porque Jesus disse que o seu reino não era desse mundo. Então, Jesus tinha posições políticas, sim, mas não no sentido de interferir, certo? Mas de implantar princípios. E aí, se os princípios que Jesus estabeleceu, eles fossem observados, aí sim nós teríamos, sinceramente, uma mudança radical na política do mundo. Porque o que Jesus pregou vai de encontro à política que a gente vê hoje. Então, eu creio que a humanidade se perde quando ela deixa de cumprir aquilo que ela mesmo decide. Nos anos 80, por exemplo, Ulisses Guimarães pegou a Constituição e chamou de Carta da Liberdade. Isso está aí para todo mundo ver na internet. O vídeo, ele com ela empunhada na mão, chamando de Carta da Liberdade e dizendo: Deus nos ajude a cumprir. Então, todo mundo vê que Deus está inserido no contexto político, até porque foi Ele que podemos chamar o pai da política. Deus criou o homem, um ser político, colocou ele para administrar, para dominar, para frutificar e estabelecer um princípio, que era a sua palavra. O homem deixou de cumprir a palavra, o caos veio para a terra e até hoje a humanidade sofre, porque não observa a lei. Então, a nossa Constituição, quem lê, vê que ela é muito linda, mas ela não é cumprida na sua totalidade. Nós temos muitos deveres a cumprir, mas os direitos que Deus, inclusive, quando criou o homem, Ele estabeleceu: morada, alimentação, saúde, proteção, educação, tudo isso tinha no jardim. Mas o homem desprezou isso. Você falava da quebra das leis, que a gente não gosta muito, e esse é o problema. Nós queremos leis de acordo com as nossas conveniências. O colega aqui falava da laicidade, e aí a gente vê o problema acontecer, porque nessa abertura, que a gente pode chamar de liberdade, as pessoas não conseguem nessa polaridade se entender. E o que Jesus traz? Jesus traz um princípio de amor ao próximo, de tolerância, de respeito, que é o que a gente não está vendo agora. A política se transformou numa guerra. Tá certo? Nós vivemos em um país, está aqui o historiador, que quando os portugueses vieram para cá, eles já encontraram povos aqui com suas crenças. E trouxeram outros povos escravizados para cá, que vieram para cá com suas crenças. Mas eles implantaram as suas crenças aqui. Então o país ele já foi crescendo numa pluralidade religiosa muito grande. E foram chegando outros estrangeiros no Brasil, com o passar do tempo, ocidentais, podemos dizer assim, trazendo também as suas crenças, que não estavam restritas apenas ao cristianismo, seja católico ou evangélico, e essas foram se disseminando no Brasil. E hoje, como nós estamos numa era digital, informação para todo lado, então todo mundo vai lá e defende o seu ponto de vista, todo mundo quer que a sua crença, todo mundo quer que o seu valor seja colocado numa nova Constituição, que certamente virá por aí, porque essa que está aí, a gente já está ouvindo agora mesmo nessa política, que ela precisa ser reformada. Agora, o Brasil, na verdade, ele precisa, não é de religião, o Brasil precisa de Deus, para que as coisas se encaminhem da melhor maneira possível. E quando a gente fala desse ser político, que eu falo Cristo como um maior ser político,
Porque ele veio e ele disse, eu sou pelos pobres, eu sou pelos mais humildes, eu sou pelos mais carentes. E quando ele trata, quando ele trava esse discurso e ele clama por esse discurso, né, por onde ele andou, né, não há frase mais política também, e de pregar o evangelho. Ele diz para a gente não silenciar, né? Eles saiam do silêncio, né? Falem pelos mais humildes, preguem a justiça, né? Quando ele fala preguem o meu reino, é o reino do amor, né? Mas me parece que a gente está bem distante desse discurso que o Cristo pregou para a gente. E isso, de fato, quando a gente diz assim, ele não veio se contrapor àquela ordem, mas eu acho que esse discurso já era uma forma de se contrapor àquela ordem, tanto que ele foi perseguido, morto, crucificado, né? E morte de cruz, a pior morte que existia naquela época, porque ele se contrapõe a um discurso que é um discurso da ordem naquela época, né? De um império, né? Que tinha um pensamento e que se sentia ameaçado por aquele discurso, né? E o que a gente vê hoje é o discurso de interesses, né? Quando a gente fala de transgressão política, né, que nos parece que a corrupção ela não está só nas instituições, né, mas ela está no nosso meio social, né, ela está na escola, ela está no ambiente de trabalho, ela está no fato de eu colocar alguém para segurar meu lugar lá na fila para quando eu chegar lá tá direitinho, né, tá na forma em que eu driblo, né, o sistema para poder ser beneficiado por ele, né, então está muito imbricado aí, né, nas nossas relações sociais essa contaminação da corrupção. E isso provoca um caos, né, no nosso diálogo, porque a gente não consegue dialogar com as instituições não conseguem dialogar com a gente, e o pior, hoje a gente não consegue dialogar com o nosso irmão, com o nosso colega, com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso filho, né, porque esse discurso ele está bem agressivo, né? E, Cristiane, se você coloca, né, eu pegando aqui o que o pastor Equivaldo trouxe, né, quando você mistura os campos político e religioso, o que vai acontecer? Porque a religião cristã, pela fundamentação dela, exige um trabalho de missão, de evangelização. Quando você se envolve de tal forma com a política, como é que isso vai afetar o trabalho de evangelização? Porque você entrou no campo das paixões políticas, não é? Que isso às vezes se confunde até com as paixões futebolísticas. Sim. É um sentimento parecido. Nos parece, né? Parece que é uma briga de Flamengo e Fluminense. Quando é polarizado, né? Eu sou corintiano, a gente levou uma pancada, né? Então a gente fica caladinho. Eu estou sofrendo com o meu tricolor. Mas nós temos nossos amigos flamenguistas, não vamos deixar de gostar deles por isso, mas a gente leva na esportiva. Quando você entra no campo da política, não funciona bem assim. Então, quem faz o trabalho de evangelização, de missão, o que vai acontecer no momento de polarização, quando isso se agravar cada vez mais, como tende a acontecer, eles vão ser rejeitados ao chegarem em muitas residências. Muitas casas vão fechar as portas. Por quê? Porque ela não vai enxergar o teu trabalho de evangelização. Ela vai enxergar ali a opção política que foi explicitada publicamente pela tua religião. Então, o Marcílio de Pádua, lá no ano de 1370 e tantos, ele que é um ano em que a Igreja Católica vivia todo o seu esplendor na Idade Média, toda a sua força política, coroava os reis e tal. Sim. E ele chegou, escreveu e disse, olha, a igreja não deve se envolver com a política. A igreja deve cuidar apenas dos assuntos do campo, vamos chamar assim, divino, e não do terrenal, do mundano. Então ele foi muito corajoso, um pensador que falou isso no momento do auge do poder da igreja. Mas isso só vai acontecer, ela vai perder essa hegemonia muitos e muitos séculos depois. Talvez o símbolo maior dessa perda de hegemonia é o próprio Napoleão, quando ele convida o Papa e ele toma a coroa do Papa e ele mesmo se coroa e coroa a sua esposa. Aí ele diz, ali se marca. Quem é que tem o poder? O Estado é separado da igreja. E a igreja vai enfraquecendo ao longo dos anos, aquela mensagem dela, eu falo especificamente da Igreja Católica, porque aqui nos diz mais respeito. A mensagem dela não comove mais tanto os segmentos mais humildes e nem os segmentos de classe média,
porque há um conformismo muito forte, um teor de conformação muito grande na sua mensagem. E outras surgem, a partir da Reforma Protestante, com um outro tipo de mensagem, uma outra teologia, uma outra explicação do mundo que vai conquistando, especialmente esses segmentos que antes eram, praticamente em sua maioria, pertencentes à Igreja Católica. E aí você tem uma mudança demográfica no Brasil nos últimos anos, né? O último censo já mostra que 30% da nossa população segue a religiões evangélicas, pentecostais e que neopentecostais. aumentaram muito, né? Que Os aumentaram adeptos muito. dessas religiões já nos últimos anos. Agora o censo é de 2010, o próximo censo teve esse atraso muito grande, então talvez saia em 2023. Talvez traga um número bem maior. O número, né, provavelmente deve ter concorda, crescido. pastor? Deve ser muito maior, né? Provavelmente. Eu queria aproveitar o gancho aqui do colega e dizer o seguinte: a realidade da política, você falou sobre interesses, ela gira em torno disso desde a antiguidade. Se você observar os reinos, começando lá pelo Egito, digamos assim, Faraó, ele era considerado um deus, embora sendo homem. Ainda assim, adorava vários deuses. Você vem para a Síria com Senaqueribe, tinha os deuses que adorava. Você vem para a Babilônia com Nabucodonosor, aí depois você vem com Alexandre Magno, até chegar no Império Romano, certo? A nossa teologia, ela é judaico-cristã. A igreja surgiu em Jerusalém. Jesus, judeu, ele evangelizou o seu povo, ele pregou para o seu povo, certo? E a igreja, conhecida como igreja primitiva, até o quarto século ela era uma igreja, embora que já havia conquistado vários países, através do apóstolo Paulo e outros pregadores. No quarto século, Roma adota o cristianismo como religião oficial, você sabe disso. Isso. Então a religião muda, a sede muda de Jerusalém para Roma. Então, o que acontece? Mas isso tudo sempre girou em torno de poder, porque cada reino fazia guerra para conquistar, para dominar, trazia na sua bandeira seus símbolos religiosos. E muitas nações foram construídas com base na fé. Se você pega várias bandeiras de vários países, você vai ver lá uma estrela, vai ver uma cruz, você vai ver algum símbolo religioso que identifica aquela religião. Então é uma disputa muito grande, não é? Então não é só o cristianismo que busca disseminar, pregar o evangelho para que pessoas elas encontrem a verdade. Outras religiões. Sim. Se você chegar no Brasil, em várias cidades, você vai ver mesquitas, você vai ver templos budistas, você vai ver uma série, e a gente estava falando do aumento disso aí. Religiões de matriz afro. De matriz africana, sem dúvida alguma. Então, assim, todo mundo quer aumentar. Então, e essa influência religiosa mundial, ela sempre esteve inserida no contexto político. Até hoje, se você for no Oriente Médio, que é mais islâmico, as decisões elas são tomadas com base na religião, certo? Diferente do que aconteceu lá na polis, né? Lá na Grécia Antiga, em Atenas, em que a comunidade se reunia para discutir os destinos da nação, os rumos dos povos, não é? Como eles iam viver. Lá não. É a religião. No Brasil, embora que se diga que é um país cristão, mas hoje a gente está vendo essa realidade mudar. Inclusive a gente vê um sincretismo religioso muito grande. Muito grande, minha amiga, muito grande. É uma característica da nossa formação colonial. Pois é. Eu vou pedir só para a gente ir para o intervalo comercial, né? E a gente volta já com esse assunto discutindo isso, né? Como que num país desse tão cercado de religiões, de sincretismo religioso, apesar de se dizer cristão, né? Os números estão mostrando aí uma diferença nisso, né?
como é que fica essa discussão, né? Como é que fica essa mistura entre política e religião? O que poderia ser, o que a gente poderia aprender, né, da religião para trazer para essa discussão política? De volta com o programa Em Alta, que recebe hoje o historiador Jonathan Almada e o pastor Iquivaldo Garcia. Eu queria chamar uma frase aqui, e eu elenquei algumas frases de duas personalidades, né? E que eu digo que se a gente tivesse a cada 50 anos, pelo menos, nascendo alguém parecido com eles, a gente estaria num mundo muito melhor, né? Martin Luther King, que fala: o que me preocupa não é o grito dos corruptos, dos violentos, desonestos, sem caráter, sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. Parece que muita gente boa tem silenciado no meio desse caos aí, né? Dessas discussões todas, né? Por força do medo, né? Por força do medo, por vontade de se isolar e sair dessa discussão toda, porque isso, de fato, maltrata a gente, né? Maltrata nosso espírito, o que a gente tem visto aí na televisão. Eu acho que tu foste muito feliz, Cristiane, em trazer o Martin Luther King, porque eu acho que ele é um exemplo de como a religião, em determinados momentos da história, ela pode contribuir com um avanço de pautas na política. Porque a luta dele racial atingiu outros campos, né? E atingiu o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Agora, ele seguia, né? E aí, veja só, ele seguia os princípios da não violência do Mahatma Gandhi, sim, combinado com a sua missão, a ideia de missão da sua religião, que é um segmento das religiões protestantes, sim, e conseguiu, para ler o seu tempo presente e se pôr contra uma pauta que estava ali nos Estados Unidos, que era o fato da maioria dos negros não terem os seus direitos civis, votar, ser votado, ainda viver em um apartheid social, né, os americanos, até o momento em que Martin Luther King emerge aí na liderança desse processo, que lhe rendeu um prêmio Nobel da Paz. Sim. Eles viviam uma sociedade do apartheid, não era mais um país escravocrata, conseguiu superar a escravidão antes do Brasil por força de uma guerra de secessão, a guerra civil interna. Porém, o apartheid foi mantido, um apartheid que era tão ou pior ou mais grave do que o que a gente vai ver mais na frente na África do Sul. Inclusive tem uma frase dele que, me dá licença, Amado, só para fazer um parêntese na tua fala, que ele fala assim, eu quero que os meus filhos sejam julgados pela personalidade deles, não pela cor. Exato. Né? É uma frase que marcou muito, né? Eu acho que ele é um exemplo da beleza de quando uma pauta política complexa, difícil, pode ter, a partir de uma liderança religiosa carismática, que ele era muito carismático, com discursos encantadores, como esse que você está colocando, que é o discurso mais conhecido, né? Eu tenho um sonho. Essa frase vem desse discurso, né, que ele pronunciou em frente lá, né, nos lugares que a gente assiste na televisão, que é a posse dos presidentes, né, dos Estados Unidos. Eu acho que é um exemplo. Então, a partir da luta dele, os negros afro-americanos conseguiram conquistar os seus direitos civis, e isso só vai se materializar efetivamente, se visibilizar muitas décadas depois. Ele foi assassinado por isso, inclusive, mas muitas décadas depois os americanos conseguiram produzir o seu primeiro presidente negro afro-americano, que foi o Obama. Mas essas lutas, elas estão conexas, e foi importante. E dentro do próprio movimento negro naquele momento, você tinha uma posição que era mais em favor da violência mesmo, política, tinha um segmento que defendia isso, e o Martin Luther King ia por outro caminho, que era o caminho da não violência, que tem a ver com seus valores cristãos, né? Que é dar a outra face, né? Não matar. Então isso tudo são valores ali da tradição judaico-cristã. O problema da tradição judaico-cristã é que, diferente das outras religiões, e mesmo os muçulmanos, Maomé bebe da tradição judaico-cristã para ele fundar, porque os muçulmanos vêm depois do cristianismo. Qual o nosso problema? É porque a nossa religião tem um desejo de hegemonia, porque ela divide. Sim. Existem os salvos e os não salvos. Existem os pecadores e os predestinados. Existem os crentes e os desviados. Então nós dividimos. Existe a religião que salva e a que não salva. Nós temos a pretensão de ter a resposta da salvação futura
de todos. Essa é a nossa diferença em relação a religiões que não são hegemônicas, não desejam hegemonia. O budismo não prega hegemonia. Não tem nenhum desejo que todo mundo seja budista. Já tanto os judaico-cristãos quanto os muçulmanos, lá nos seus instrumentos, que são os seus livros sagrados, seja a nossa Bíblia, seja o Corão, seja a Torá dos judeus, todos ali têm, a rigor, e na tradição dos seus religiosos, vamos dizer assim, aqueles que assumem a função de igreja, ali você encontra uma mensagem de busca de hegemonia, que pode ser uma busca missionária, vou bater na sua porta e tento dizer uma palavra para te trazer para a minha igreja, para a minha verdade, e pode ser uma violenta, porque quem fez as primeiras cruzadas foram os cristãos contra os E muçulmanos. muita gente morreu em nome de Deus, né? E os muçulmanos hoje também tentam, por sobrevivência, também fazem o uso da violência. Então, isso aí eu acho que é uma diferença importante aí que você traz, que me remeteu ao Martin Luther King. Pastor. O Martin Luther King, ele foi assassinado, como nós sabemos, justamente porque ele trazia uma mensagem que ia de encontro a essas mazelas sociais que oprimiam a população, especialmente a população negra. Jesus, ele foi levado a uma cruz por vontade de Deus, porque Deus tinha um projeto, um plano para a humanidade. E ele até fala, afasta de mim esse cálice, né? Porque ele estava sofrendo, é o lado humano dele sentindo dor, né? Pois é. E aí depois ele compreende a missão, né? Porque Deus deve falar com ele naquele momento. Ele, então, não faça seja como eu quero, a sua mas como vontade, tu queres, né? justamente. Então, assim, essa questão da hegemonia colocada pelo meu amigo aqui, na verdade ela existe porque é uma distorção do sentido. Porque quando você olha para a Bíblia, Deus ele não pretende isso, certo? O que a Bíblia diz é que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas a gente vive em uma sociedade mundial de que a verdade ela é entendida de muitas maneiras, certo? A verdade ela é entendida no direito de uma forma, você estuda na filosofia, ela é plural. Na Bíblia, Jesus é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, assim, como a gente vê essa mudança cultural mundial, porque as pessoas elas não gostam da verdade. Alguém chega a dizer que a verdade dói, não é isso? Outros dizem, se você quer ter amigos, então seja falso, fale mentiras. Mas se você quer ter inimigos, então fale a verdade. Então Jesus, ele foi confrontado porque pregava a verdade. Luther King, ele sofreu muitas retaliações porque pregou a verdade. O que nós precisamos é da verdade. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo? Então o desejo de Deus não é que ninguém se perca. A Bíblia é um livro que prega a salvação para todos, independente da cor, independente do grau de instrução, certo? A Bíblia ela prega a salvação, não essa hegemonia de eu quero conquistar todo mundo. Agora, claro, a Bíblia é um livro responsável, ela fala do céu, ela fala da realidade do inferno, ela fala que Deus é amor, que Deus ama, que Deus perdoa, que Deus é misericórdia, mas que Deus é justiça. Existe uma lei na Bíblia Sagrada que diz assim, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isto mesmo se fará. Aí como é que a gente entende? Você é um historiador por quê? Porque você estudou, se debruçou diante dos livros, quis conhecer, pesquisou, você é um historiador por isso. Eu sou pastor por quê? Porque eu tenho uma vocação, eu estudei, eu busquei, a minha igreja viu isso, reconheceu a minha vocação, e eu sou pastor. E eu estudo a Bíblia todos os dias para que eu não venha a ser um pastor ruim. Então, a realidade social que sofre hoje é porque, sinceramente, ela não quer saber da verdade. Você observa a musicalidade brasileira até os anos 60, era muito romântica e tudo mais. A partir dos anos 70, ou final dos anos 60, ela já se tornou uma música mais politizada, né? Aquela turma protestando, Jovem Guarda, Caetano Veloso, todo mundo. E até se chegou lá em 1985, de tanta pressão social, diretas, né? E daí
se tornou um país mais democrático, onde todo mundo fala, onde todo mundo tem direito, o país é laico, quem quer crer aqui crê, quem quer crer para lá crê. Então, essa democracia, para mim, ela na verdade não existe. Existe mais uma anarquia por ausência da verdade. E a verdade a gente só encontra em Deus. Aí eu vou fazer uma provocação em vocês. O senhor falou que a democracia não existe, o que existe seria a anarquia, né? E aí isso não tem a ver com... Eu estou lançando para vocês dois isso aí, né? Isso não tem a ver com essa construção de verdade, aquilo que eu tomo como verdade, né? Porque Cristo diz uma coisa e aí me parece que o que a gente está plantando é outra coisa, o que a gente está semeando é outra coisa completamente diferente do que ele diz. Porque ele não veio fundar religião nenhuma, né? Não está lá no início, né, no cristianismo primitivo, essa história de religião. A religião é esta. Não, a religião dele era a religião do amor, né, e o amor vivenciado aonde você se encontra, né, o Deus que está em você saúda o Deus que está em mim, né, então cada um com essa sua liberdade de culto e essa sua forma e o seu caminho de encontrar Deus, sobretudo um país que tem as características do Brasil, né. Então quando a gente fala que essa democracia, ela de fato ela não existe, porque essa pauta ela não foi alterada, desvirtuada, aí mesmo no VT que a gente colocou aqui no início, a gente está falando de pobreza, de pessoas miseráveis, de pessoas que não têm nenhum alcance ao que está lá na Constituição, no artigo 5º, né, os direitos fundamentais que todo mundo deveria ter, direito à educação, direito, né, à vida plena, né, à liberdade, e a gente não vê isso acontecendo, né? No ato de fazer jornalismo, no ato de pesquisar, porque eu também sou antropóloga, e que a gente vê muito de perto essa realidade que mais está anos-luz de distância do discurso que a gente tem visto na propaganda eleitoral de todos os lados, né? Então me parece que essa democracia ela não existe porque esse discurso ele foi reconstruído e me parece que é muito mais uma pós-verdade que uma verdade construída do que aquilo que é real de fato, né? Porque os conflitos de terra estão acontecendo no interior do Maranhão, as pessoas estão sendo mortas, se a gente andar aqui na avenida a gente vai encontrar algum pedinte, alguém que não tem direito a nada, né? A gente vai ver uma fila de desalentados, pessoas que nem mais procuram emprego porque não encontram, né? Essa é a realidade do Brasil. Onde é que está essa pauta, né? Dentro desse conjunto aí daquilo que se fala de propostas, né, políticas. Eu acho, Cristiane, que a tua própria colocação da questão e a do pastor, ela reforça a distinção dos campos político e religioso. Porque o campo religioso, ele tem uma verdade. O campo político, não. E mesmo quando tem, ela é provisória. Ela muda pela dinâmica da sociedade. O campo político, ele só tem consensos provisórios. É tudo provisório. Porque hoje a prioridade, no caso, seria enfrentar o nosso problema da pobreza. Amanhã pode não ser mais esse problema, se eu conseguir superar. Ninguém conseguiu no mundo todo. Ninguém conseguiu. Né? Se eu pegar o que a Bíblia diz, sempre existirão pobres entre vós. Mas não é essa questão. O Estado não pode seguir nessa linha. A gente tem que garantir para todos aqueles direitos que você mencionou que estão na Constituição Federal. E mais do que na Constituição, estão na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que todos os documentos e constituições do mundo vão beber lá, de 1948, que surgiu por quê? Porque o mundo quase se destrói na Segunda Guerra Mundial. Se a gente tem um caos e não tem nada como referência, né? Aí exato, vem, quer dizer, a paz que foi construída naquele documento ali, que expressou visões de pessoas de diferentes religiões, de diferentes etnias, de diferentes nações, foi uma beleza de uma construção. Ali está a beleza. Claro, quando você debate o tema dos direitos humanos, você vai deturpar para os vários outros, os vieses, né? Mas o que eu estou discutindo aqui é um mundo que estava destroçado pela guerra construiu um documento dizendo e reconhecendo que nós somos uma humanidade comum que vivemos num único planeta. Então, ou a gente se entende de alguma forma e se resolve, ou nós vamos nos destruir e nos destruir o planeta, porque não tem outro lugar para ir por enquanto. E quando tiver, não se sabe se vai ter um acesso democrático. Então eu penso que, na verdade, nós vivemos uma democracia tão democrática que, inclusive, ela permite as polarizações, porque não é a primeira vez que tem uma polarização.
A polarização antes desse momento já foi entre um segmento mais de centro, outro segmento mais de esquerda. A polarização desse momento é um segmento mais à esquerda, um segmento mais à direita. Mas nós sempre tivemos polarização no Brasil. Isso não é uma novidade. Eu acho que faz parte da democracia. Mas a democracia, ela é difícil porque ela não resolve os problemas de uma vez na velocidade que nós queremos, ou que nós imaginamos que é possível fazer, porque são consensos provisórios. E um governo ou um mandato de uma determinada pessoa não resolve todos os problemas, ela vai sempre resolver alguns. E um governo, ele não é bom e nem ruim para todo mundo. Ele consegue ser bom para alguns segmentos e ruim para outros segmentos, porque ele expressa uma definição política daquele momento, né? Então, para quem ele deve priorizar, porque a Constituição Federal diz isso? Os que mais precisam. Está lá na Constituição, enfrentar as desigualdades sociais. Não é uma mensagem bíblica, apesar do seu sentido bíblico, né? Mas é uma mensagem, é um comando constitucional. Então, todo governo, seja Estado, município ou União, a prioridade que ela deve estabelecer são em relação a essas pessoas, que você muito bem delineou num diagnóstico. Isso está estabelecido, desde 88 no mínimo, mas concretamente nós vemos que não está sendo efetivo. As políticas públicas para esses segmentos não são efetivas. Porque, no fundo, a gente não só está fazendo alívio da pobreza? Será que nos últimos 30 anos o Brasil realmente investiu em políticas públicas para a emancipação humana? Ou só nós fizemos alívio da pobreza? Porque se é só alívio da pobreza, ela não resolve a pobreza. Ela passa a ser um fator... A história tem mostrado isso. Permanente, né? Que a gente está pecando, a gente está errando feio. Como é que eu não alivio a pobreza? Como é que eu não resolvo a pobreza e só alivio? Eu faço programa de transferência de renda, eu faço a casa, eu consigo a escola. Isso tudo aí não resolve. O que é que resolve fundamentalmente a pobreza? É o trabalho como uma centralidade da nossa vida, da nossa construção humana, social. Se eu não tenho trabalho, eu não consigo construir a dignidade. Então, o caminho aí da construção política é por aí. Agora, é uma disputa que está aberta, uma disputa democrática. É democrática, inclusive, na nossa frustração de achar que não é, entendeu? A gente vai rapidinho para o intervalo, eu volto, eu vou passar a palavra para o pastor. A gente vai rapidinho e volta, a gente vai ter mais ou menos uns 11 minutos para a gente encerrar o programa e a gente vai tentar fazer ele bem frutífero, tá bom? Síntese. Até já. Olha que o papo tá muito bom aqui, viu? Talvez a gente saia mais inquieto do que a gente chegou aqui nesse programa, porque a gente vai, né, discutindo coisas e isso vai meio que deixando nosso espírito meio inquieto, né, com todas essas questões, né? Mas a gente volta a estar conversando aqui com o Jonathan Almada, historiador, e o pastor Wiquivaldo Garcia. Aliás, eu estou aqui diante de dois educadores, né, cada um na sua seara, né, de missão, né, educador, professor, né? E a gente tem o educador pastor, né? E tem uma coisa linda que eu estou vendo aqui na minha frente, que é a Bíblia dele toda escrita à mão, né? É isso, e depois que a gente terminar aqui o programa, ele vai me contar como é que ele fez esse feito aí, né? Me parece aí que isso é resultado de muito estudo. Mas eu queria chamar uma outra frase para puxar essa discussão agora, que a gente já tem menos tempo agora, né? Vamos colocar aí, Tiago. Não é essa. É essa que está aqui no nosso... A política é uma atividade nobre e é preciso revalorizá-la. Vamos colocar essa? A política é uma atividade nobre, é preciso revalorizá-la, exercendo a convocação e uma dedicação que exige testemunho, martírio. Olha só essas duas palavras, né? Testemunho e martírio. Ou seja, morrer pelo bem comum. Que é isso que a gente está falando, né? Me parece que é uma coisa que está distante, né, da pauta política, né, político-partidária hoje, né, que é esse bem comum. Aí quando a gente fala dos programas de transferência de renda, a gente está preocupado, não, eu paguei 180, não, eu pago 600, não, eu pago mais que tu pagou menos que eu. Me parece que a discussão
está pairando aí, né? E não esse bem comum, e não conhecer essas necessidades. Não adianta construir moradias num lugar isolado onde eu não tenho equipamentos urbanos em torno desses tidos condomínios, né, em que eu tiro a pessoa de determinada vivência, eu mudo completamente a vivência daquela pessoa, da sua relação comunitária e não preparo ela para viver numa outra relação comunitária, né, e ela não tem, né, o trabalho em si, como o Jonathan falou, né, gente. Então a gente está aí numa discussão que parece que a gente está voltando para o mesmo caminho, e eu acho que é danoso que a gente vai sair dessa eleição. A gente vai ter um resultado, é claro, nas urnas, né, no próximo dia 30, mas me parece que é como se a gente não tivesse feito o nosso dever de casa direito, né, e a gente vai começar do zero de novo, né. Parece que não há interesse numa mudança de mentalidade dentro do nosso país. A verdade é essa. Nos anos 90, eu vivia fora do Brasil, e a coisa mais difícil era ver um filme dublado, todos legendados. Então, eu vivia num país que um garoto de 15 anos falava 3, 4 idiomas. E aí, isso me gerou uma profunda revolta quando eu olhava para o meu país. Por que os filmes no Brasil são dublados? Porque, se colocar legendado, o pedreiro vai aprender a falar inglês, a lavadeira vai falar inglês, certo? As pessoas, aqueles que trabalham com serviços gerais vão falar inglês, e existe uma classe que não tem interesse nisso, que essas pessoas cresçam intelectualmente. Ao passo que a mentalidade é tão pobre que, por exemplo, um professor que sofre no Brasil para ter salários dignos, mas ainda assim ele tem um salário razoável, se ele é um professor de uma universidade, ou se ele dá aula em 3 períodos, ele vai conseguir ter um salário razoável. Mas de um professor para um advogado é uma mudança de salário, de um salário para um médico é uma mudança de salário. Por que não se valoriza o trabalho de todo mundo e não se faz uma distribuição de renda mais justa? Por que há hoje o tema político é por que as mulheres não ganham igual aos homens? Então a gente vê uma desigualdade social muito grande. Você colocou algo aqui, não adianta construir uma casa no local que não tem uma estrutura. Por que está sem estrutura? Não vai muito dinheiro para as prefeituras, não vem muito dinheiro para os governos, as assembleias, os deputados, os vereadores, os prefeitos, todos eles têm suas emendas. Por que não se aplica? E nós estamos acostumados a ver na televisão escândalos envolvendo desvios de verbas. Então o país é isso. Enquanto não houver uma mudança na mente do povo, enquanto o povo não se levantar para mudar, para votar diferente, tá certo? Porque nas propagandas políticas o discurso é tipo Ctrl-C, Ctrl-V. Vote em mim, eu vou gerar empregos, eu vou fazer hospitais. E aí eles se elegem. Os empregos não são gerados, os hospitais não são construídos. E assim, como a gente está falando de religião e política, veja bem, falando de igreja, Estado, e Estado é Estado, igreja é igreja. Certo? A igreja ela caminha nos passos de Jesus. Jesus pregou o evangelho, curou muitas pessoas e multiplicou pães e peixes 2 vezes. Jesus não andava com um saco de pão nas costas dizendo assim: olha, venham comer, venham beber, venham matar a fome de vocês. Jesus queria transformar a mente das pessoas. Ele ensinou a pescar, ele não deu lá o peixe. Com certeza, você está entendendo? Então Jesus era isso. Agora, a gente vive uma sociedade refém de maus políticos, de políticos, infelizmente, interesseiros, que muitas das vezes quando chegam lá, eles deixam de votar o que tem que ser votado para beneficiar a população, porque há confronto de poderes, de lados e uma série de coisas. Então, isso só vai mudar quando Deus entrar de fato no Brasil. E quando essas pessoas estiverem dispostas a seguir o que Jesus ensinou, que é de amar o próximo como a si mesmo, aí vai ter emprego, vai ter alimentação, vai ter educação de verdade, segurança.
vou finalizar minha fala agora aqui. Ande por São Luís, seja nos bairros, seja nos conjuntos. Todas as casas cheias de grade. As casas parecem gaiolas. As pessoas estão sobressaltadas. Entendeu? Quase não se vê mais pessoas com relógio. O relógio virou celular. As pessoas estão com medo. Então isso é fruto de um caos político na nação, da ausência de Deus na vida das pessoas. Bom, quando a gente fala que o voto é um exercício, né, de cidadania, o maior exercício que a gente pode fazer dentro de uma democracia, né, e é um exercício de liberdade, porque você vota conforme as suas, né, suas convicções, e você precisa ter liberdade para você votar, né, o voto não é de cabresto, né, você vota em quem eu quero que você vote, né, não pode ser desse jeito, né. Eu posso fazer essa pergunta para vocês, o que seria esse voto de liberdade, o que seria o voto consciente, o que seria esse voto de exercício pleno e esse voto do bem comum, né? Pensando no bem comum. Olha, eu penso, pegando o que você está questionando e o que o pastor, o Equivaldo acabou de falar sobre a mentalidade, né? Como é que você muda a mentalidade para alcançar esse voto? Você muda essa mentalidade, entre outras coisas, pelo processo educativo. Mas, concretamente, nós somos um país ainda muito desigual do ponto de vista da educação. Então, menos, talvez, 3% da população, que é estudantil, termina o ensino médio sabendo bem matemática. Talvez 20% termine sabendo bem o português, o ensino médio, ciclo completo. Cresce a proporção dos jovens que nem estudam nem trabalham. Se você anda por qualquer lugar do Brasil, 10 da manhã, 4 da tarde, você vai encontrar muitos jovens sem fazendo nada, nem estudando nem trabalhando. Então essa desigualdade forte de uma educação que ainda não é para todos e de uma educação que tem baixíssima qualidade, ela atrapalha, dificulta e retarda nós chegarmos a esse voto consciente, esse voto assim de uma cidadania esclarecida. E a gente, claro, está falando isso, não é que você não vai deixar de optar entre A, B ou votar nulo, como você queira. Não importa, é como você queira. Se você quer votar branco, se você quer votar nulo, se você quer votar no A ou quer votar no B, não tem problema. Mas desde que seja uma decisão consciente sua em relação aos destinos do seu país, da sua nação e tal. Então isso nós ainda vamos demorar um pouco a chegar lá. Isso ainda vamos precisar de muitos anos, porque uma mudança de mentalidade ela pode demorar 20, 30 anos para acontecer. Então, o pastor mencionou, em alguns países, essa valorização, essa visão, né, Finlândia, a diferença salarial entre médico, engenheiro e professor é mínima. E o professor tem uma respeitabilidade enorme. Coreia do Sul, para você ser professor é muito difícil. E tem uma representação social, tanto na Coreia do Sul, no Japão, quanto na China, enorme, de grande respeito, de prestígio, não é só financeiro, tem um prestígio social muito grande. Mas por quê? Porque essas sociedades compreenderam a relevância de se investir na educação e para chegar onde elas chegaram, elas precisaram da educação. O que eram esses países 50 anos atrás? Tinham mais analfabetos do que nós, né? Tinham problemas de pobreza muito mais graves do que nossos. Mas eles entenderam que para mudar, eles precisavam de um processo educativo. E por meio desse processo educativo, diminuir as desigualdades, aumentar as oportunidades de trabalho, para que a gente tenha uma sociedade mais, que possa ter uma escolha mais, vamos dizer assim, mais clara, mais democrática, né? Tem estudiosos, pensadores que falam que se eu não tenho um certo patamar de renda, a minha escolha política ela é prejudicada. Você concorda? Se você vive num estado ou num país, pensando no Brasil, porque não é só uma questão do nosso estado, em que tem uma população muito pobre, essa população muito pobre, ela não vai ser muito mais aberta a propostas não republicanas para conquistar o seu voto, do que a propostas republicanas para conquistar o seu voto, que é o que você colocou desde o início do programa e colocou com essa frase do Papa Francisco? Será que ela não vai ter mais dificuldade de pensar o bem comum se ela está vivendo um drama individual de
Desde a falta de segurança, que já é uma coisa mais percebida para as classes médias, pelas classes médias sobretudo. Mas um problema imediato de fome, de oportunidade, de ausência de oportunidades. Ela vai ser muito mais propícia a aceitar as propostas não republicanas para conquistar o seu voto. Então, na minha visão, e buscando uma resposta ao que você coloca, nós ainda vamos precisar de muitos anos para mudar a nossa mentalidade. Pastor, só para a gente encerrar. Sinceramente falando, nós precisamos fazer como imitar os bons modelos de educação no mundo. Por exemplo, eu vivi na Europa quase 8 anos e o modelo de educação integral é um ponto positivo, porque em um determinado momento da adolescência, a criança ela já é direcionada para algum tipo de profissão. Quando ela finaliza ali de 17 para 18 anos, ela já tem uma profissão técnica e ela sabe mesmo, e ela já vai trabalhar. Já tem emprego para ela. Aqui uma pessoa que termina o ensino médio, que na minha época era o 2º grau, você termina, você sabe o quê? Aí você vai para uma faculdade, passa 4 anos ou um pouco mais, se forma, quando você chega com seu diploma, você não tem experiência. Olha a realidade do Brasil. Então, o brasileiro sofre. Lá fora, existe uma obrigatoriedade, estou falando no contexto de Europa, obrigatoriedade de a criança ir para a escola. Até os 18 anos todos têm que ir. Vários jogadores de futebol que saíram daqui nos anos 90 para lá, na época, que tinham suas idades adulteradas, quando chegavam já com 20 anos, 22 anos, chegavam lá com 15, 16, tinham que ir para a escola, porque era obrigado. Certo? Então, assim, quando a gente levar esses meninos para a escola, para eles passarem um dia, quando a gente direcionar para uma profissão técnica, porque aí quando ele sai, ele já pode sentir uma vocação para fazer uma faculdade direcionada, engenharia, mecânica, enfermagem. Ele já sai com uma outra mentalidade. Se ele passa o dia na escola, e se houver uma obrigatoriedade, certo? A gente vai tirar esses meninos das ruas, a gente vai tirar esses meninos das drogas e tem que ter uma estrutura dentro da escola. Porque se a gente nos presídios brasileiros, não é, que é para ter segurança máxima, entram celulares, entra droga, entra tudo. Imagina na escola. Então tem que lutar contra isso, para a gente ver as coisas acontecerem e a gente ter um Brasil melhor. Se Deus quiser. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui, obrigada por a gente propiciar, né, ao telespectador, ao público do Sistema Difusora, né, conversas como essa. A gente vai ter outros diálogos também até o dia da eleição. Obrigada mesmo, viu, por vocês disponibilizarem o tempo de vocês aqui para estar com a gente. Eu te agradeço, Cristiano. Obrigada, pastor. Obrigado, Deus abençoe a todos. Bom, eu queria só terminar aqui com uma frase. Eles queriam colocar até antes, eu disse, não, mas essa frase aqui eu quero terminar, né, com ela, né? Mesmo as noites totalmente sem estrelas, elas podem anunciar a aurora de uma grande realização. Aprendemos a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas ainda não aprendemos a viver juntos. O perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. É Martin Luther King também ensinando a gente aí a viver, né? Que a gente possa aprender a viver juntos, né? Pelo bem comum. Eu acho que é isso que deve pesar na hora da gente chegar diante da urna, né? Esse bem comum e para quem eu estou votando e por que eu estou votando, né? Um bom dia para você, um ótimo final de semana e a gente fica aí refletindo sobre todas essas questões. Vai lá nas nossas redes sociais, coloca seu comentário, depois vai lá no YouTube e assiste com calma, né? Essa entrevista que a gente fez hoje, tá bom? Um grande abraço para você.